Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa aula de hoje. Suzano, 31 de agosto de 2021. Professora, nome de vocês completo. Terça-feira, agenda do dia. Livro didático, página 36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos na página 36. Outras linguagens. As histórias podem ser contadas de muitas maneiras, tanto como linguagem verbal, como recurso de linguagem não verbal. Por exemplo, as imagens. Leiam a história a seguir contadas só por meios de imagem. Depois, converse sobre o que vocês entenderam. Então, o que a professora vai pedir para vocês agora? Observem o primeiro quadradinho, a fisionomia da bruxinha e do gato. Eles estão como? Eles estão o quê? A bruxinha está fazendo um carinho no gato. Chama a atenção que os dois estão bem. No segundo quadradinho, aparece um terceiro personagem. Com a chegada desse novo personagem, lá no nosso terceiro quadrinho, o que a bruxa faz com esse personagem? Ela faz uma magia. No quarto quadradinho, a expressão de satisfação da bruxinha. Ela tá toda feliz porque ela conseguiu fazer lá a magia dela. No quinto quadrinho, há uma mudança na fisionomia do gato e da bruxinha. Por que será que tem essa mudança? E no nosso sexto quadrinho, o aspecto da movimentação dos personagens é como se eles estivessem o quê? Fugindo, né, da magia que eles fizeram com o pássaro que virou tesoura. Vocês vão pensar nessa história de acordo com o que a professora explicou, nas características, né, na imagem que vocês estão vendo, e vocês irão mandar um áudio para a professora contando essa história. O título já está lá em cima, O Passarinhão. Então, vocês vão contar para a professora uma história a partir do que vocês observaram, do que a professora pediu para vocês observarem. Tudo bem? Não esqueçam de mandar o áudio. A professora vai ficar ansiosa aguardando aí a historinha de vocês. Tudo bem? Agora, nós vamos para a página 39 do livro de vocês. Língua, uso e reflexão. Frase, expressividade e pontuação. Atividade oral e escrita. Então, a professora vai fazer a leitura para vocês e vocês vão observar. Situação A. Dona Aranha falando muito brava. Vamos, parem de cantar. Situação B. Os sapos perguntando para a Dona Aranha. Não vê que estamos em festa? Situação C. Os sapos respondendo para a Dona Aranha. Já montamos toda a orquestra. O que é possível observar quando a professora leu as 3 frases, né? Que a voz da professora muda, a expressão com que eu leio a frase muda. Então, nós vamos para a página 40. Agora, treine a leitura das frases a seguir. A professora chamará alguns alunos para ler. Observe como a voz se comporta em cada frase. Letrinha A. Dona Minhoca não quer saber de fofoca. B. Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Letra D. Não adianta tentar. Não adianta tentar. Não adianta tentar. O que é possível observar quando a professora fez essas leituras? Que a entonação, né, o jeito que a professora leu nas frases, apesar de ser a mesma frase, respeitando o ponto que está no final das frases,
A leitura, a entonação, faz com que a frase fique diferente. Na atividade 3, vamos lá? Letrinha A. Nossa. B. Coitada. C. Que barulho é esse? E D. O show segue a noite inteira. Façam a leitura e depois responda. Você leu a frase? O que há em comum entre elas? A professora leu a frase para vocês. O que vocês perceberam, né? Primeiro que cada frase iniciou com uma letra maiúscula. E depois que no final de cada frase, nós vamos perceber os sinais de pontuação. Então, observem. Tudo bem? Atividade 4. Falamos várias vezes a palavra frase. Marque com um X as afirmações que ajudam a explicar o que significa uma frase. A frase é um conjunto de palavras misturadas? Pode ser uma só palavra? Tem uma intenção? Não pode ser uma só palavra? Tem sempre pontuação na escrita? Tem sentido? Comunica uma ideia? É um conjunto de palavras organizadas. Agora, antes de vocês marcar um X, a professora vai explicar para vocês. A frase, ela é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas que traz uma ideia, uma intenção. Geralmente, no início dessa frase, nós começamos essa frase com a letra maiúscula e no final sempre tem 2 sinais de pontuação. Então, vocês vão marcar um X agora que você já sabe o que é uma frase. E depois, no caderno, vocês vão responder. O que é uma frase? A frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas que comunicam uma ideia. Tudo bem? Agora nós vamos para a página 41. Atividade 6. Releia o final da história em verso orquestra. Não consegue mais dormir. A. Assinale o que esta frase expressa. Um espanto, uma dúvida ou uma afirmação certeza. Aconteceu isso. Vocês marcarão um X. B. Qual é o nome do sinal de pontuação usado para demonstrar isso? Então, que sinal de pontuação nós temos nessa frase? Não consegue mais dormir. É um ponto final. E o que seria um ponto final? É o ponto que marca o fim da minha frase, ou o fim do período, do que eu quis passar. Atividade 7. Copie do texto orquestra o verso em que há uma pergunta. Qual é o nome do sinal de pontuação empregado para indicar uma pergunta? Então, toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu uso o meu ponto de interrogação, que é esse em vermelho aqui que a professora mostrou. Então, vocês deverão copiar do texto uma frase que tenha o ponto de interrogação, ou seja, que faça uma pergunta. Número 8. Releia os versos a seguir e circule os sinais de pontuação presente neles. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Coloque tem um quadradinho aí, o sinal de pontuação empregado. A. Para indicar o início da fala do personagem. B. Para anunciar o que o personagem vai falar. Então, o travessão, ele é usado para indicar a fala do personagem. E os 2 pontos indica que alguém vai falar. Questão 9. Releia. Ele vem dar meia volta, mas não quer pagar o pato. Para que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque?
Aí em verde, no retângulo, nós temos a definição da vírgula. A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração. Ele vem, vírgula, dá meia volta, vírgula, mas não quer pagar o pato, ponto final. Então, está enumerando, está separando o que ele fez. Atividade 10, página 42. Leia os itens que indicam a finalidade dos sinais de pontuação. A. Iniciar a fala de personagem. Então, quando a gente inicia a fala do personagem, nós usamos o travessão. Letra B. Expressa surpresa, alegria, né? O que expressa surpresa, alegria? O ponto de exclamação. Letra C. Encerra uma afirmação ou negação. O ponto final. Letra D. Indica que um personagem vai falar. O que indica que um personagem vai falar? 2 pontos. Letra E. Indica uma dúvida ou pergunta. Ponto de interrogação. Agora vocês irão completar esse quadro para a professora. O ponto final, ele encerra uma afirmação ou negação. 2 pontos, indica que o personagem vai falar. Ponto de exclamação, expressa surpresa, alegria, tristeza, espanto. E travessão, iniciar a fala de um personagem. Com calma, vocês vão preencher o quadro, tudo bem? Agora nós vamos para a página 43 do nossos trabalhos de hoje. Agora você, leia a tirinha a seguir. Por que você não veio brincar ontem? Não tive tempo. Pô, Lúcio, que homem vai ser você se você não leva a brincadeira a sério? Então a professora vai ler bem devagar para vocês preencherem aí no livro de vocês com o sinal de pontuação. Por que você não veio brincar ontem? Não tive tempo. Pô, Lúcio, que homem você vai ser se você não leva a brincadeira a sério? A tirinha está sem alguns sinais de pontuação. Coloque-os para que as falas ganhem mais sentido. Releia a tirinha com todos os sinais de pontuação que você colocou. Agora nós vamos para a atividade 2. A piada a seguir está sem pontuação nas frases. Reescreva a piada no seu caderno, colocando a pontuação. Pois, senão, ela poderá perder a graça. A professora vai ler para vocês. O rapaz liga para a companhia aérea. A senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? Só 1 minuto. Obrigado. E desliga. Agora vamos pensar juntos. O rapaz liga para a companhia aérea. Então, ele vai fazer o quê? Uma pergunta. Então, eu vou usar 2 pontos. Na linha de baixo, a pessoa está falando, vai perguntar. Então, é um travessão. A senhora pode me informar quanto leva a viagem de Salvador a Rio? Então, é uma pergunta. Eu vou usar o ponto de interrogação. Embaixo, na nossa próxima frase, ela vai responder. Então, eu vou usar um travessão. Só 1 minuto. Embaixo, ele responde obrigado. Antes do obrigado, um ponto de travessão, ponto de exclamação. E desliga. Um outro travessão. Desliga, ponto final. Então, vocês vão pensar, né? Vão fazer a leitura novamente, com bastante calma, prestando atenção nos sinais. Parece difícil, mas não é, tá bom? Aos poucos, vocês vão entendendo melhor os sinais de pontuação. Boa aula, qualquer coisa pode chamar a professora. Beijos no coração.